erro nos testes, faz o teste na quinta-feira, aí o teste é invalidado por um erro do laboratório, aí refazem os testes dos jogadores do Goiás na sexta-feira, o resultado só sai no domingo de manhã, e aí começou aquele rebuliço, o Goiás pedindo adiamento do jogo, a CBF não se pronunciando, São Paulo não se pronunciando, o Goiás tentando fazer o que dava, chega lá às 4 da tarde, só às 4 da tarde, com o São Paulo já em Goiás, São Paulo em campo, Goiás em campo, com os jogadores que tinham, pelo menos. Absurdo. Um absurdo. Um negócio... Eu vou jogar pra vocês aí, vocês falam o que vocês quiserem. Se só quiserem. contasse, falasse, é mentira. Não, você chega lá na Inglaterra e fala assim, ó, aconteceu um negócio no Brasil. No podcast, lá no Bola na Fogueira na Inglaterra hoje, os caras estão lá. Você viu o que aconteceu no Brasil lá, rapaz? Dando risada. Dando risada. É inacreditável. E logo depois, mais tarde da noite, o Corinthians se manifestou dizendo que não fará mais os testes no Albert Einstein. Que foi o laboratório Baita que deu hospital, errado. mas que errou pela segunda vez. Já caiu em descrédito total. Já caiu em descrédito total. E o André Sanches, presidente do Corinthians, também se manifestou após isso, dizendo que é a favor da continuidade do Campeonato Brasileiro, com um ajuste nos protocolos. Deixa eu já jogar que isso muitos aqui adultos dependem dessa economia. Deixa eu já jogar essa pergunta aqui para vocês debaterem sobre isso. É a questão de se o brasileiro ou não deve ser paralisado, né? Então, assim, o que vocês acham e fala o que vocês quiserem. Vamos lá. Bom, eu acho que não devia ter Campeonato Brasileiro, né? São mais de 101 mil mortos. Eu tava vindo de carro para cá, escutei no rádio. Durante a última semana, média de 1.000 mortos por dia, 43 mil novos casos por dia, 3 milhões de infectados, né? Para mim não tem clima de ter Campeonato Brasileiro assim, de jogar bola assim. A gente teve um negócio emblemático no Rio de Janeiro, né? No Campeonato Carioca. No Maracanã teve gente jogando bola e gente morrendo no hospital de campanha, no mesmo lugar. A câmera de cima pegava os dois ao mesmo tempo. Então acho que isso é uma metáfora. No Brasil tem gente jogando bola e tem gente morrendo. Eu acho que não tem cabimento. Para mim, futebol sem torcida não é futebol. Esses jogos, os estádios têm estado até bonito, né? As torcidas têm feito um trabalho legal de bandeira, eu tenho uma frase: treino aberto para torcida é mais legal do que jogo sem torcida. Sim, eu já achava os jogos com torcida clássico com torcida única triste. Esses jogos, para mim, eles remetem à morte. Eu vejo um negócio vazio lá. A morte do futebol mesmo. A morte. E é incrível pensar que a quantidade de mortos não cabe mais em nenhum estádio do Brasil. Então acho que a realidade vai se impor. Esse campeonato, não sei se termina. Acho que não termina na data prevista. Fevereiro, hein? Um detalhe. Agosto começa a Copa do Brasil. Setembro começa a Libertadores. Primeira rodada teve 4 jogos adiados. E aí, onde que os caras vão encaixar esse... Não, e já tá tudo jogos? quarta domingo, já tá assim até fevereiro. Então, não tem como, se você começar a adiar, porque agora como é que faz? O Goiás testou positivo. Ele tem mais 2 jogos na mesma semana. Quarta-feira, vai ter que adiar. Você vai ter que adiar. Vai virar uma bola de neve. Uma bola de neve. A verdade é que tudo é reflexo, né, de uma decisão descabida que é você ter o futebol em meio a uma pandemia num país que bateu mais de 100 mil mortos, entendeu? Exato. Então, é inadmissível. Esse é o primeiro ponto. Agora, entrando no contexto de que vamos fazer o futebol acontecer no Brasil, você não pode manter um campeonato brasileiro com os mesmos moldes logísticos de outros anos. Então, ontem, o absurdo, além da polêmica toda da testagem, do laboratório, e sem entrar no mérito, futebol deve ou não deve, porque para mim não deve acontecer no meio de uma pandemia, mas ontem, além disso, você desloca. Quantas pessoas tem numa delegação? 30 pessoas de São Paulo? Mais? 40? 40. Muito mais. Acho que umas 50 pessoas. 50 pessoas você desloca de São Paulo a Goiânia. Em voo fretado. Você faz um deslocamento dessas pessoas. O custo o custo e outra. Sendo que sem a vacina, qual que é a solução momentânea, né, para a pandemia? É o isolamento. Então você está deslocando 50 pessoas para ir num estádio, não jogar o jogo. Você só saiu para correr risco e gastar dinheiro. Exato. Colocar outros o que o Daniel Alves falou. Não dá para o teste, ontem falando disso. o resultado do teste chegar horas antes da bola rolar. Então é assim, futebol não pode acontecer? Não pode, na minha opinião. Agora, se for fazer o futebol acontecer, que não seja nos mesmos moldes logísticos de outros anos. Vamos se inspirar na NBA. Jogou todo mundo. Você faz uma bolha. Aí a gente pega, eu acho que tem uma questão muito importante aí, que a gente vive num país e a gente tem noção disso, às vezes a gente não quer acreditar. A gente vive num país totalmente subdesenvolvido na questão de saúde, na questão econômica e na questão de organização. Então o futebol é um reflexo da sociedade, a gente sempre fala isso daqui nas discussões que a gente tem. E como é que você vai falar? Já começou desorganizado. Quando voltou, já começou totalmente desorganizado. Não tem como você falar agora, não, agora os protocolos, e todo mundo fala, não, mas o protocolo é bom. Não, como é que o protocolo é bom? Não dá nem para dizer que tem protocolo, exato, né? A minha no próprio opinião Paulistão, que regionalmente a coisa é facilitada,
Você tá ouvindo o Instagram aí? A gente Isso tá aí foi o atrapalhando, Thiago pessoal, Salazar. a gente tá Quer que a atrapalhando o gente saia? Salazar aqui, Quer que a gente saia aqui do... É que, gente, a vida do blogueirinho é É, muito ativa, cara, as Mas redes não fui eu, sociais. difícil, não é fui eu, difícil. foi o celular Quer que a gente encerra? A gente fazer um pouquinho mais curto hoje, quer fazer mais curto? Era o protesto da torcida. O negócio tá fervendo lá, Nossa então. senhora, cara. Vamos lá, Júnior. Mas o Paulistão, né, Vini, ele teve uma questão logística facilitada por ser um campeonato regional, né, acabou sendo centralizado mais em São Paulo capital, joga ali na Baixada, né, na Vila Belmiro, mas teve esse facilitador. Agora, o brasileiro, você amplia isso? Não dá, não tem E como. tem outra, tem Série B e Série C. A situação é muito Exato, pior. Teve um exato. jogo Muito adiado pior lá. entre 13 da Paraíba e Imperatriz do Maranhão. Mesma coisa, soube no dia do jogo. E os caras viajaram de ônibus, o que é comum nessa série. Imagina os caras compartilhando o Covid ali dentro do busão, horas e horas, de um estado pro outro. A gente Não já tem não como, olha, cara. já não olha muito para essas séries B, C e D, né, na vida Já é desprezado, normal, né? já é desprezado. É. Você imagina agora o que não acontece lá, né? Então, assim... Não tem nenhum cabimento, principalmente porque esses caras estão concentrados. Muitas vezes, igual o Palmeiras, o Corinthians no Paulista, ele pôs todo mundo dentro do CT e ninguém saía. Ficaram lá até acabar o campeonato. O Palmeiras, o Dudracena, a gente via lá na porta fazendo link. O Dudracena ia pra casa, ele voltava. Só um link eu vi ele fazer isso 2 vezes. O Felipe Melo, a gente viu, o Zé Pais flagrou o Felipe Melo saindo, tratando em casa. O Felipe deu uma festa de aniversário, inclusive. Então, assim, na casa esse dele, cara pedindo tá desculpa junto e do tal. elenco. E aí, como é que faz? Joga no Palmeiras, um dos clubes mais ricos, Estruturados, Exato. né? estruturados do Então, Brasil. E aí você fala, testa um dia antes. Os médicos já falaram. Se o cara tiver Covid hoje, você testar amanhã, não vai pegar. Vai dar negativo, são 3 dias ou 4 para dar. Ou seja, meu amigo, você tem um risco de passar isso para centenas e centenas, porque um time de futebol tem ali em média 30 jogadores, 20 e poucos, mas tem toda a comissão técnica, tem as viagens, essas pessoas estão se encontrando com seus familiares. Sim. Olha o número, para que número a gente está chegando só nesse nicho do Campeonato Brasileiro da Série A. E é um risco para os jogadores também. Os caras têm Sim. pai, os caras têm mãe, os caras têm filhos, São esposa, provedores, convivem, todos muitos são dependem provedores. deles. E Por não é a exemplo. família ali, é pai, mãe, tio, prima. Primo, amigo, sobrinho, e por aí vai. O Corinthians, inclusive, foi essa discussão que teve muito nessa semana da final do Campeonato Paulista, decidiu concentrar todo mundo ficou lá isolado nessa fase final. Legal. Agora, como é que você vai concentrar um cara? Como é que você vai chegar pro Até jogador fevereiro. e falar assim, ó, o campeonato acaba em fevereiro, você não vai ver sua família até fevereiro. Tá, você vai ficar aqui no CT O bonitinho. próprio Ramiro Cara, citou o exemplo, filho recém-nascido, né? Que ele não tá Não tem a podendo menor- ver. eu como acho é que que você não tem a faz menor isso, condição. cara? E como é que fica? É o que você falou, como é que fica a tabela daqui pra frente? Com certeza não vai acabar em fevereiro Não vai mais. acabar Não vai em acabar. Mas Então, tá e muito fazendo- claro que a CBF vai forçar até onde der. Enquanto não, Não, vier até um por- Ministério da Saúde, vai estar proibido de jogar bola, alguma E coisa no desse Brasil, tipo, mais uma vez, o esquece. barato vai custar muito mais caro. Exato. Se você faz o esquema da NBA, que eu citei aqui, pro nosso A Major ouvinte... League Soccer fez também. Fez também? Aham. Legal. Mas, Jonas, desculpa, só te cortando. Claro, claro. Você acha que o Brasil tem condição de fazer uma bolha igual fizeram em Orlando pra NBA? Eu acho Vini, que... eu acho que se você pegar os gastos que vão ser gerados por essa bagunça toda que está sendo, vai ser um gasto muito maior do que se você investir numa estrutura mínima, fazer um campeonato mais curto, centralizado, com todo mundo isolado e seguro. Ou talvez em mais de uma sede, né? Sei lá, uma no É. Nordeste, uma no Sul, Ou uma no você faz Sudeste. bases, enfim. Eu acho que é muito complicado, cara. A não sei que você pegue o Campeonato Brasileiro e leve lá pra Nova Zelândia, que lá já não tem Covid há muito tempo. Talvez eu esteja sendo sonhador com a questão do complexo, que na É, NBA muito- todos os jogadores estão na Flórida, Não, num complexo e é um isolado complexo que já existia, né? Você só fizeram ali as quadras, né? Mas o complexo já existe, Mas é que- enorme. mas que a Mas gigantesco. mesmo gente- assim não dá, vai ter. Eu acho que assim, moralmente não dá. Tem essa expressão novo normal, né? 100 mil mortos num dia, começa o Brasileirão. Novo normal. Vamos embora. Como é que É você chama normal. de normal? 10 caras 100 mil testaram mortos? positivo no dia do jogo. É novo normal, vamos embora. Então não pode aceitar tudo nesse Exato, não novo dá normal. pra chamar de normal, nem como dá. novo, nem como velho. Não vai ser normal nunca. Mais uma vez deixando claro que essa é a nossa discussão agora, né, sobre o que podemos fazer, é dentro de uma posição que acho que todo mundo aqui acha absurda, que Sim. é ter o futebol no meio de uma pandemia. Assim como tem aquilo que o Garrafa sempre bate nessa tecla, o que você acha e o que vai ser. Eu acho que a CBF vai tentar manter até onde der. Enquanto ela não for Ficou vetada... claro, os caras esperaram até as 4 da Exato, tarde. Enquanto ela não é for, isso, enquanto a é o- CBF não for vetar, a CBF for vetada e falar, você tem que parar o seu campeonato, eles vão empurrar isso do jeito É, que der. São quando Paulo entrou em for. campo. É um absurdo. Não, e tem outra questão. A questão isso- da falta de solidariedade também, o presidente do Goiás reclamou disso publicamente, né? Falou que ele falou, eu tive que chamar o Raí, porque o Raí foi indiferente, e quando eu comuniquei, o Raí falou, não, tudo bem, vamos esperar o comunicado da CBF. Então, assim, também é
uma questão de indiferença, se os caras não falarem, eu vou entrar em WO, abraço, E tchau. não é que a CBF não se posicionou ali numa questão de meia hora. O Goiás, ele falou desde domingo de manhã, já tinha falado que tinha dado 10 jogadores até então, depois confirmou 9, que tinham testado positivo, a CBF esperou, não se posicionou e foi passando 10, 11, meio-dia, a impressão que dá é que se não tiver uma repercussão, se a gente não gritar, se não tiver hashtag no Twitter, sei lá, se não tiver isso, parece que os caras falam, opa, vamos ver, se não falar nada, a gente segue. Se não falar nada, o que levou a CBF a se posicionar, e é uma questão importante, porque isso pode ter desdobramento jurídico. O Goiás entrou na STJD. É uma liminar que cancelou o jogo. Senão a CBF... Não, pela CBF... Suspendeu o jogo, pela CBF teria jogo, o Goiás não tinha goleiro, né? Tinha 10 jogadores... 2 no banco. Chegou-se a cogitar chamar uma leva nova de jogadores às pressas, assim, cara sem teste, traz uns 10 caras aí. Mas é aquilo, né, Vini? Chegamos ao ponto inicial da conversa, é o reflexo de um país. As picuinhas políticas falam mais alto que a saúde. Agora, as picuinhas do futebol, que é mais ridículo ainda, falam mais alto que a saúde. Antes da final do Paulista, o André dizendo que o Corinthians não vai fazer teste para cutucar o Palmeiras, que não cumpre os protocolos de isolamento. Vale mais a briguinha. a rixa, a cutucada no rival. É uma realidade onde a população brasileira, de 200 milhões de pessoas, não tem teste. E os jogadores estão ali, principalmente a diretoria, né, dos clubes, usando isso como para jogar um contra o outro, jogar para a torcida. Não faço outro. E tem muito além disso. Não adianta você fechar o estádio. A Gazeta fez uma reportagem que passou no Mesa Redonda sobre os bares ali. Você vê as ruas, inclusive acho que até o Fantástico, minha esposa comentou comigo, eu não vi. O Fantástico fez uma matéria sobre isso. Os bares na final Corinthians e Palmeiras, lotados. E aí na hora que sai aquela confusão, pênaltis, você vê os caras comemorando, todo mundo sem máscara, abraçado, se beijando. O Chico Lang aqui do meu lado até falou, lá, já era, todo mundo tá pegando aí. Então, assim, o futebol não é assim. Eu tirei a torcida do estádio, então risco zero. Tá tudo resolvido. Esse cenário do futebol escancara uma situação... O presidente do muito país... difícil, né, cara? O presidente do país, que devia estar muito preocupado com as 100 mil mortes, postou lá a foto comemorando o título do Palmeiras. É que o presidente do país, ele é um negacionista, ele quer usar o futebol como estratégia para dar áreas de normalidade no país. Exatamente. Não é um país que tem 100 mil mortes. E o fato... E um cara que tem que liderar esse problema, esse caso da saúde, comemorando o título. E o fato dos dirigentes não se comprometerem muito a falar, ou seja, eles optam sempre pela política ao invés do futebol, eles sabem que o time deles não estão jogando nada, porcaria nenhuma. Eles fazem isso para tirar o foco também, né? Vamos focar aqui no que... E grana. O André Sanches acabou de se posicionar a favor da continuidade do Campeonato Brasileiro, mas com ajustes do protocolo, julgando de novo que a economia dos clubes, elas lideram famílias, adultos e tal. É grana. Até a vacina a gente vai ficar falando desse protocolo. Exatamente. Nossa senhora, vai longe essa história. Protocolo e quem está acima e quem coordena não quer perder dinheiro, não adianta, é isso. Assim como tem aí, não é só no futebol, donos de grandes empresas do país que querem que não continue. Eu sinceramente... são 7 mil mortes, uma analogia interessante. Nós estamos aqui no nosso segundo episódio do Bola da Fogueira. Eu acho que não vai demorar muito não pra gente fazer um podcast aqui sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. A realidade vai se impor. Tomara que a gente tenha essa pauta, né?